Nós hoje já partimos o pão, desfrutamos da mesa do Senhor. E toda reunião da mesa do Senhor nós realmente nos alegramos, né? Porque a morte do Senhor, o que Ele fez, né? Nós cremos nessa obra e nós fomos resgatados, né? Sim. Então, para nós, a reunião da igreja é um motivo de alegria, estamos aqui juntos, né? Amém. Mas, irmãos, o Senhor nos junta não só para desfrutar de uma palavra de encorajamento, que é uma palavra de encorajamento, né? Mas, irmãos, Deus, Ele quer muito mais do que nos encorajar. Deus quer nos alinhar como um exército, né? Sim. Deus quer que eu e você esteja claro do que Ele está fazendo hoje nessa terra. Sim. Um dia nós fomos chamados, não fomos? Amém. Eu estou aqui diante de um grupo de pessoas que foram chamadas. Amém. E Deus nos chamou, irmãos, com um propósito. Sim. Nós não estamos aqui só para fazer números. Deus nos chamou, irmãos, porque Ele precisa de mim, precisa de você. Amém. Então, nessa reunião, se sinta útil. Amém. Se sinta importante. Sim. Se sinta indispensável. Sim. Você precisa estar aqui hoje. Amém. Porque Deus precisa de você. Sim. E, irmãos, para isso, Ele nos chama, mas Ele não deixa a gente sem direção. Deus, Ele dá uma direção para nós. Sim. O que estamos fazendo hoje aqui nessa terra? E essa direção, irmão, Deus dá por meio da sua palavra. Amém. Por isso que nós precisamos valorizar, irmãos, a palavra do Senhor. Sim. Hoje nós estávamos tendo comunhão. Pela manhã foi a comunhão das igrejas aí do Vale do Açu. E nós tivemos comunhão ali em 3 pontos iniciais, né? Sobre o anelo do Pai, sobre o Filho que fala e sobre o Espírito que age. Amém. Tem essas 3 frases no grito de guerra que nós discutamos essa semana, né? O Pai anela, o Filho fala e o Espírito age. Então nós precisamos perceber, irmãos, que o Pai, Ele tem um anelo. Obrigado, irmão. Ele tem algo no seu coração que Ele quer falar. E isso que Ele anela não é só para aí você ter conhecimento, mas Ele espera que aí você execute o anelo do coração do Pai. Amém. Você está disposto a executar o anelo do coração do Pai? Sim. Então nós temos que saber, irmão, o que Deus quer hoje. Qual é a vontade de Deus? Aí eu queria ler com vocês Efésios capítulo 1, versículo 3, porque já começa esse versículo, já começa de uma maneira maravilhosa. Já começa nos levando para o terceiro céu. Amém. Capítulo 1, versículo 3 de Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Irmão, sabe qual é a primeira coisa que Deus fez ao nos chamar? Foi nos abençoar. Amém. Então aqui não tem, irmão, reunião de pessoas, eu não tenho importância, eu sou insignificante. Não, irmãos, aqui é reunião de pessoas abençoadas. Amém. E por que Deus nos abençoou, irmãos? Ele não abençoou você, aqui não é bênçãos materiais, porque mesmo bênçãos materiais, as bênçãos materiais não conseguem resolver o problema do homem. Às vezes você tem tantas bênçãos materiais, tem tantas coisas, mas o seu interior está vazio. Mas o que Deus está nos abençoando, irmãos, são bênçãos espirituais. Amém. Hoje nessa reunião você pode até não ter muitas bênçãos materiais, mas você é rico de bênçãos espirituais. E isso, irmãos, é o que vai nos levar adiante, né? Ser motivados a servir o Senhor. E o versículo 4 também fala algo maravilhoso. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Você também é um escolhido. Sim. Não pergunte o que Deus viu em você, o que Deus viu em mim. Só desfrute. Você foi escolhido. Amém. E eu digo, irmão, Deus não erra na sua escolha. Verdade. A gente erra, né? Mas, irmão, Deus não erra. Então, Ele, quando Ele escolheu, irmãos, Ele sabia o que estava fazendo. E você está aqui hoje por causa dessa escolha. E você foi escolhido antes da fundação do mundo. Por isso, irmãos, que eu e você precisamos ter muito encargo de pregar o Evangelho. Sim.
Porque ainda tem muitos que Deus já escolheu. Aí você pode pensar, mas se Deus escolheu, né, então não prega o evangelho. Sim, Deus escolheu, mas você sabe quem é? Então você tem que ir atrás. Sim. Você tem que ir até as pessoas, até os escolhidos. Irmãos, em cada cidade que nós moramos, nas cidades que nós moramos aqui, na reunião aqui das igrejas hoje, então nós temos representado em várias cidades. Em cada cidade, Deus tem os seus escolhidos. Amém. E Deus quer usar a mim e a você para ir até essas pessoas. Sim. Por isso que Ele nos escolheu, né? Sim. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a filiação. Aqui está adoção, mas a palavra mais bem traduzida seria filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse beneplácito aqui, mas justamente o anelo de Deus, é o que está no seu coração. E o versículo 6, para louvor da sua graça, que Ele concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. A escolha é o Pai, mas aqui a redenção é o Filho, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então essa graça, irmãos, foi derramada de maneira abundante a todos nós. Versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então esse, irmãos, mistério da vontade de Deus é que Ele quer encabeçar tudo. E cada palavra que nós ouvimos hoje, irmãos, nós precisamos valorizar cada palavra que a gente ouve hoje, seja através da imersão, seja através da leitura da Bíblia, seja através de você ouvir a live, escutar a mensagem. Irmãos, cada palavra, Deus tem algo para falar para nós. Tem algo no coração dele que Ele quer mostrar para nós. Então nós não podemos deixar essa palavra passar de qualquer maneira. Verdade. Por isso, irmãos, que o Senhor tem nos dado a imersão na palavra. Amém. A imersão é para eu e você entrar, cavar essa palavra, até eu e você tocar. O que Deus quer? Você já parou para pensar hoje? O que Deus quer comigo e com você hoje? Senhor, eu estou lendo essa palavra aqui, eu estou ouvindo, estou nessa comunhão hoje aqui, ouvindo essa palavra. Sim. E hoje, nesse momento, o que o Senhor quer? Senhor, revela aquilo que o Senhor quer. Irmão, se eu e você estiver com esse coração de busca, Deus, Ele vai revelar o que está no seu coração para nós. E quando Ele revelar, aí você tem que ser proativo, tem que ser rápido em praticar. Sim. Vocês lembram dos valentes de Davi? É 2 Samuel 23, 15 e 16. Vamos projetar aí para a gente ler. Eu queria ler com vocês 2 Samuel capítulo 23, versículo 15. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Irmãos, Davi, ele não gritou, ele só suspirou. E para ouvir suspiro, você tem que estar perto, né? Se você estiver longe, você não vai entender o suspiro. Irmãos, hoje Deus está suspirando para nós. Amém. Ele está falando. Sim. Só vai entender quem está perto. Por isso, irmão, nós precisamos ser como esses 3 valentes. Davi, ele suspirou, ele só falou, suspirou ali: quem dera beber água do poço que está junto ali em Belém. E esse poço, irmão, não estava livre, ele estava tomado pelos inimigos, pelos filisteus. Aí olha a atitude de 3 valentes, que é o próximo versículo, versículo 16. Aí, então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e levaram a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Irmãos, quando eles ouviram o suspiro de Davi, o que eles fizeram? Eles não pensaram assim: não, ali tem muito inimigo, ali se a gente for, a gente pode morrer.
Irmãos, eles saíram para atender aquele suspiro que estava no coração de Davi. E eles foram, e o Senhor guardou eles e voltaram. O que eu estou querendo falar, irmãos? Hoje Deus está suspirando, e o suspiro de Deus, irmãos, é para resgatar as pessoas. Amém. Vai ter gigantes, vai ter inimigos lá, e nós temos que ir como esses 3 valentes, irmãos. Sim. Diga para o irmão que está ao seu lado: você é um valente. Você é um valente. Amém. Você é um valente. Amém. Então, irmão, nós temos que sair. Quando aí você saímos, irmãos, nós saímos como esses 3 valentes, mas nós saímos não pela nossa força, não confiando em nós saímos, irmãos, confiando na palavra do Senhor. Amém. Vamos ser esses valentes que resgatam os que estão perdidos? Amém. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Gilberlane começou a falar aqui em Efésios, e no versículo 4, ele fala que Deus nos escolheu. E por que Ele nos escolheu? Foi por nossas qualidades? Foi porque nós somos muito habilidosos? Ou foi porque nós estávamos mortos? E Ele, por ser o Deus da ressurreição, Ele queria nos dar essa ressurreição. Amém. O Senhor está nos chamando hoje, irmãos, para nós sermos pescadores de homens. Assim como Ele chamou Pedro, André, Tiago e João, em Mateus, no capítulo 4, Ele está chamando cada um de nós nesses últimos tempos. Amém. Mateus capítulo 4, versículo 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quem já pescou aqui? Quem já fez essa atividade? Alguns já pescaram, né? Quando vocês foram pescar, o peixe estava vivo ou estava morto? Vivo. Depois que vocês pescaram o peixe, como foi que ele ficou? Pronto. A nossa situação é diferente. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos. A nossa pescaria é diferente. Nós estamos pescando os que estão mortos e lhes dando a vida. Esse é o nosso propósito. Quando o Senhor chamou os discípulos ali, Ele chamou para mudar a condição, para deixar que eles tivessem uma experiência nova, não de morte, mas sim de vida. Amém. E quando nós percebemos que estávamos, nós, aqui, Cristiano falou, ou Radamés, não lembro, que falou que nós somos a semente, né? Realmente nós somos a semente. E o mundo está precisando dessa semente. Amém. E a semente que está dentro de mim e dentro de você, irmãos, precisa sair. Ela não pode ficar. Porque nós precisamos perceber que a nossa condição era a mesma. Era de estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O versículo 2 ainda diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O mundo está morto. Nós temos a vida. Nós somos pescadores, porque o Senhor nos chamou, mas se eles tivessem dito que não iam, o que tinha acontecido? Nada. O segredo está aqui, ó. Versículo 20 do capítulo 4 de Mateus. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Parece muito fácil para Pedro e para André, no versículo 20, 4:20 de Mateus. É muito fácil. Deixou as redes e seguiu aquele homem. Abraão, quando foi chamado, ele deixou tudo para trás e seguiu para uma terra que ele não sabia para onde ia. Essa experiência aqui é a mesma. Mas
ainda há algo que nós podemos fazer, porque às vezes nós deixarmos uma coisa muito fácil, é fácil realmente de deixar. Mas quando você deixa coisas muito difíceis, dos quais você ama muito, para servir ao Senhor, nós temos os exemplos. Passando mais adiante, versículo 21, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, agora o negócio já ficou diferente. Quem é que tem mais valor? Pedro, era só as redes. Tiago e João já foi o barco, a rede e o pai. Imediatamente eles os seguiram. Quando o Senhor fala para nós, irmãos, é para a gente fazer imediatamente. Amém. A palavra está sendo falada para mim e para você, para a gente ganhar pessoas, pregar o evangelho, multiplicar o número de irmãos nessa cidade, nas nossas localidades. Não é para o próximo ano, não é para a próxima semana, é para hoje. Amém. Então a oportunidade, ela aparece na nossa frente, à medida que a gente sai aqui desse local de reuniões, já tem a oportunidade. Na verdade, a oportunidade, ela já está aqui dentro do local de reuniões, quando 2 ou 3 pessoas aqui já disseram que era a primeira vez que vinha aqui. Elas já estão recebendo essa semente, essa palavra, e já estão sendo pescadas. Mas elas estão sendo pescadas não para dentro de uma religião, mas para dentro da palavra, para dentro da vida de Deus, para dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E eu e você temos essa vida e podemos lançar a rede, aonde estivermos, lançarmos as redes. E essas redes, irmãos, elas precisam trazer de volta aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Porque um dia eu e você fomos arrastados também por essa rede. E para que isso ocorra, precisamos ter atitude. Não uma atitude de sermos crentes bonzinhos, pessoas que se reúnem ali num determinado lugar, que tem até um bom testemunho na sociedade. Não isso somente, mas que nós sejamos guerreiros como os valentes de Davi. Amém. Que romperam o acampamento, que não se importaram com as dificuldades, mas eles foram porque eles ouviram o suspiro do Senhor. Amém. A minha pergunta para você essa noite, minha irmã, meu irmão, é: você tem ouvido o suspiro do Senhor? Ele tem falado com você? Nós iniciamos a comunhão falando que o Senhor é um Deus bendito que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Toda sorte. Agora, o versículo diz que é nas regiões celestiais. Para receber as bênçãos, eu tenho que estar na região celestial. Se eu estiver na carne, na região terrenal, pensando nas minhas coisas, eu não vou receber as bênçãos. Eu preciso desfrutar o Senhor a ponto de chegar no mesmo nível celestial para poder receber essa bênção. Você está disposto a isso? Amém. Você tem certeza? Amém. Você vai deixar as redes? Vai deixar o barco? Vai deixar o pai? Então é com você mesmo que o Senhor está querendo falar essa noite. É com você mesmo. Fala aí para o irmão e a irmã que está do seu lado. É com você mesmo que o Senhor está falando. É com você. Amém. Com você, Gilberlândia. Amém. 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 É com cada um de nós, né, irmão? Sim. Deus realmente, irmãos, ele precisa hoje, né, desses valentes, desses que lutam pelo reino. Na verdade, irmão, todos nós estamos numa luta, né? A grande questão pelo que eu estou lutando. Mas se você for olhar, todos nós estamos numa luta diária, né? Sim. E nós temos que lutar, irmãos, por algo que realmente vale a pena. Nós temos nossas atividades, cada um de nós aqui tem compromissos, tem nossos trabalhos. Mas, irmãos, a nossa verdadeira função hoje nessa terra não é lutar, né, bens materiais, até porque tudo isso aí vai passar, né? Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente tem nossos compromissos, a gente tem que honrar nossos compromissos, vamos trabalhar, vamos fazer tudo o que tem que fazer.
Mas nós temos que descobrir, irmãos, a verdadeira causa para nós lutarmos. Porque é essa causa que vai dar sentido para a nossa vida. Sim. Se você descobrir a causa, e essa causa, irmãos, é a causa de Deus. Sim. Você sabia que Deus tem uma causa? Sim. E a causa de Deus, irmãos, são as pessoas. Verdade. Deus está empenhado em salvar as pessoas. Sim. E para isso, irmãos, Ele precisa de mim, precisa de você. E Ele nos deu, irmão, Ele nos deu para nós a sua palavra. Sim. Você tem desfrutado da palavra do Senhor? Se você não tem, irmão, nós precisamos desfrutar mais dessa palavra. Sim. Porque essa palavra que é a nossa motivação. Amém. Tirou essa palavra de nós, estamos acabados. Graças ao Senhor, irmãos, que o Senhor tem dado muita palavra para nós. Sim. E a palavra, irmãos, é o que Deus usa para comunicar para mim e para você o que está no coração dele. Por isso, irmãos, que se você tirou a palavra, Deus fica sem canal para se comunicar com o homem. Então, toda vez que você for a palavra, você pense assim, ó, eu agora vou me comunicar com o meu Pai. Agora eu vou fazer uma conexão com Deus. Como você faz essa conexão? Através da palavra. Então, a palavra, irmãos, se você quer conectar com Deus, tenha todo dia um encontro com a palavra. Sim. Você vai ver, irmão, que a palavra, ela vai inflamar o seu espírito. E o seu espírito, irmão, está mesclado com Deus. Você sabia que você está mesclado com Deus? Sim. Filho, o que diz 1 Coríntios 6, verso 17? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Com Ele, amém. Então aqui, irmão, nós estamos unidos, mesclados com o Senhor. Então, graças ao Senhor que essa palavra, irmãos, que nós estamos recebendo é importante demais, né? Sim. Eu queria ler com vocês Isaías 53, para mostrar como de maneira prática, irmãos, Deus precisa de cada um de nós e é da nossa importância hoje nessa terra. Isaías 53, versículo 1. Isaías 53, 1. Já está projetado aí, né? Eu vou ler aqui na Bíblia também, tá? Isaías 53, 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui fala de uma pregação, né? Que o evangelho estava sendo pregado. Sim. Mas ele faz, quem creu em nossa pregação? Isso mostra, irmãos, que o evangelho precisa ser pregado. Sim. Quem vai crer já não é comigo nem com você, mas a nossa parte nós temos que fazer. Verdade. E ao pregar o evangelho, irmão, não vamos fazer acepção de pessoas. Esse aqui talvez dê certo, esse aqui eu acho que tem jeito. Irmão, nós não somos Deus, não. Nós não temos capacidade de mudar as pessoas, não. Mas a palavra, irmãos, ela tem capacidade de mudar as pessoas. Sim. Olha aí para você. Deus não mudou você? Quer dizer, está mudando, né? Irmão, se teve jeito para nós, irmão, vai ter jeito para os outros também. Amém. Porque nós não temos mérito nenhum, irmão, de estar aqui hoje. Nós estamos aqui por causa da misericórdia, né? Que nos alcançou. Verdade. Alguém pregou o evangelho para nós. Sim. E hoje, irmão, o Senhor está dando para nós uma esfera tão boa na vida da igreja, né? Não é, irmãos, que no passado não era bom, a gente está desprezando a vida da igreja do passado. Não é isso. Mas Deus avançou mais. Amém. Hoje, irmãos, nós desfrutamos de uma alegria, tanta liberdade, né? No nosso meio, nas reuniões, não temos formalismo, né? Essa esfera, irmão, tão gostosa. Essa reunião de hoje, você está gostando dessa reunião de hoje? Amém. Então, irmão, não vamos ficar com essa esfera só para nós. Vamos trazer outros para cá também. Sim. Para desfrutar dessa esfera junto conosco. Então, aqui ele fala, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Preste atenção a essa palavra. O braço do Senhor. Irmãos, para que serve o braço? Para executar aquilo que a cabeça pensa. Sim. Cabeça pensou aqui, ó. Pensou em pegar o copo. Mas sem o braço, a cabeça pode passar o dia pensando, né, Radamés? Esse copo não vai chegar até mim. Precisa do braço. Então, o braço, irmãos, é o que Deus usa
para executar aquilo que ele, sua vontade, que ele está pensando. Sim. Aqui fala que a quem foi revelado o braço do Senhor. Quem é o braço do Senhor? O braço do Senhor somos nós. Amém. É a igreja. Amém. Irmão, Deus ele quer salvar as pessoas. Deus quer resgatar as pessoas, como João falou em Efésios 2. Estavam mortos nos seus delitos e pecados. Mas Deus não vai, irmãos, falar do céu, né? Se arrependam dos seus pecados. Vocês precisam se converter e tal. Deus não vai fazer isso. Mas graças a Deus que hoje na terra Deus tem um braço. Amém. No seu trabalho Deus tem um braço. Amém. Quem é o braço de Deus no seu trabalho? É você. Na sua escola, sim, Deus tem um braço. Sim. É você. É o braço do Senhor. Amém. E Deus quer alcançar cada uma daquelas pessoas que estão ali perto de mim e de você. Por isso, irmão, nós precisamos deixar o Senhor nos usar. E o que vamos levar para as pessoas? É a palavra que nós estamos desfrutando. Sim. Irmãos, hoje, pregar o evangelho, a gente pensa que é algo complicado, né? Pregar o evangelho, olha, senta aí que eu vou explicar para você bem direitinho como é a coisa, viu? Você sabia como tem 3 partes? Não é assim. Você só precisa fazer o seguinte, ou no contato pessoal, ou numa ligação, você fala o seguinte, olha, eu queria compartilhar com você uma palavra que me ganhou hoje. O Senhor me tocou nessa palavra. Só precisa fazer isso, irmãos. Compartilhe essa palavra e deixe que Deus vai fazer o resto. Amém. Então, para isso, irmão, nós precisamos ter contato com essa palavra, né? Sim, amém. Então, irmão, graças ao Senhor que Ele quer nos usar hoje como esse braço. E também no capítulo 51, versículo 9 de Isaías, fala assim, ó. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Mais uma vez. Desperta, você desperta, arma-te de força, braço do Senhor. A turma aí já quer fazer um grito de guerra, né? É? Desperta, desperta, arma-te de força. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Amém. Se o Senhor perguntasse para o braço dele hoje, é que o meu braço está forte? Irmãos, o braço do Senhor precisa estar forte. Amém. Quem vai fortalecer o braço do Senhor, irmãos, é a palavra. Sim. A gente está falando, né, da energia, né, que Deus precisa de um povo, irmãos, o mesmo foco, né? E nós vamos ver isso em Filipenses, né, João? Amém. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Sim. Tenhais o mesmo amor. Amém. Sejais unidos de alma. Amém. Tendo o mesmo sentimento. Irmãos, esses 2 versículos, durante toda essa semana, ele foi, assim, de certa forma, mastigado. Tanto no alimento diário, quanto na palavra, na imersão. Mas ainda nós precisamos, na verdade, espremer eles a ponto de entrar nas entranhas, nos entranhados afetos de misericórdia, no mais íntimo de cada palavra que está aqui. Ora, completai a minha alegria. O que é completar a minha alegria? É uma alegria parcial? Não, é completa. E a alegria completa do Senhor, irmãos, é que nós façamos a sua vontade. Amém. Lá em Mateus, no capítulo 28, nos versículos 18, 19 e 20, o Senhor, ele retrata tudo aquilo que Ele quer de nós. Ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmão, tem coisa melhor do que andar com o Senhor todos os dias? Tem coisa melhor? Tem gente que você ainda abençoa dizendo assim, vá com Deus, a pessoa ainda quer colocar outros para ir com você.
Eu vou com fulano e fulano e fulano também. Não, só precisa andar com Deus. Você só precisa andar com Deus. Amém. Tem um personagem na Bíblia que a história dele é fantástica. É rápida, mas excelente. Enoque. Enoque andava com Deus e já não era, ou seja, foi tomado. Por que ele foi tomado? Porque ele andava com Deus. Amém. Você quer ser arrebatado? Amém. Você quer ser arrebatada? Amém. Então precisa andar com Deus. Amém. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é andar com Ele. E aqui ele ainda fala, de modo que penseis a mesma coisa. Quando o irmão Pedro começa a falar sobre essa questão do raio laser, né, ele exemplificando de que ali todos aqueles fótons, eles são juntados ali, eles ficam de certa forma colimados em uma única direção, numa única fase, numa única frequência, para poder atingir o objetivo. Se todos nós, nas nossas localidades, estivermos pensando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, tendo um coração de que tudo que está sendo feito é para o benefício do Senhor, irmãos, o Senhor vai avançar de uma forma em que eu estava aqui rapidinho conversando com os irmãos, o local já está ficando pequeno. Está ficando pequeno. Como é que faz agora? A estrutura para lá ou é a estrutura do outro lado? Estrutura do outro lado. Nós temos que pensar assim, irmãos. Nós temos que pensar que esse lugar vai ficar tão cheio que a gente vai ter que procurar outro lugar. Verdade. Você crê nisso? Amém. Você tem feito algo por isso? Amém. Se você crê e tem feito algo, vai acontecer. Porque quem prometeu que isso iria acontecer é fiel. Louvado seja o Senhor. Amém. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Você imagine que algo aconteça em seu coração e você esteja atuando aqui no versículo 3, que diz assim: nada façais por partidarismo. Imagine que você tenha partidarismo e que você tenha uma certa... eu tenho um certo carinho aqui pelo irmão Gilberlânio. Aí quando o João está falando, aí você não gosta muito. Agora quando o Gilberlânio começa a falar, aí você abre o sorriso. Aí você abre o coração. Aí quando o João volta a falar, aí, não gosto muito desse irmão não. É partidarismo. Sabia que isso pode acontecer? Se você olhar para nós dois e achar que somos eu e ele que estamos falando aqui, talvez você não vá fazer nada quando sair daqui. Mas se você está ouvindo essa palavra e recebendo ela como do Senhor, sua vida vai mudar. Amém. Você vai sair dessa reunião fazendo a vontade de Deus. Amém. Não olhe para o canal, olhe para o que sai do canal. Amém. O canal é apenas um canal. A palavra aqui não é dada por nós, não é a nossa palavra, mas é a palavra de Deus que está chegando até você. Verdade. Ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não tenha a sua opinião. Não tenha a sua opinião. Muitos apostatam da fé por causa da sua opinião. Muitos saem do viver cristão por causa da sua opinião. Eu penso assim, eu acho que devia ser assim. Irmão, quando fala eu acho que devia ser assim, é um problema sério. Agora, quando você diz assim, se o Senhor diz que é assim, é porque é assim. Certa vez, quando os meus adultos, não são mais crianças, eram crianças, eu cheguei em casa e a minha filha, ela foi e disse assim: pai, eu quero ir para tal coisa lá no colégio. Ela tinha uns 8 anos, mais ou menos. E aí eu disse: o que foi que sua mãe disse? Ela disse: não, mãe disse que não era para mim ir. Mas... Aí eu disse: e aí? Ela disse: não, aí eu vim falar com você. Eu disse: foi. Pois sua mãe não disse que não era para ir? Então, se ela disse que não era, não era. Quem sou eu para desmanchar? Quem sou eu para desmanchar? Aí, se eu tiver na carne, eu digo assim, aí você pode pensar, quem manda na casa de João é a esposa. E é ela mesmo que manda.
Porque nós mandamos juntos, eu sou um com ela é um comigo. Então tudo que ela faz está feito, e tudo que eu faço está feito. Então tudo que o Senhor faz na minha e na sua vida, irmão, está feito. Amém. Não discuta com o Senhor. Não queira colocar suas razões, suas contra-razões, seus argumentos. Não. Se o Senhor diz que é para sair para pregar o evangelho, se é para fazer o vem e ver, vamos sair para o vem e ver. Se é para dizer que a gente tem que fazer imersão, vamos fazer imersão. Se o Senhor está dizendo é por meio do grito de guerra, eu não vou nem elogiar, já elogiando. Eu fiquei encantado com o hino hoje aqui, que entrou o grito de guerra no meio do hino. Eu ainda não tinha visto isso. Mas entrou de uma forma tão orgânica, irmãos, que isso faz parte da nossa vida. Amém. E se você pegar o grito de guerra da semana, está a palavra toda resumida num grito de guerra. O grito de guerra é uma ferramenta para ganhar pessoas. Amém. E eu e você precisa crer nisso. Quem sou eu para questionar a metodologia do Senhor? Quem sou eu? Lembra do cego que o Senhor curou? Que o Senhor lá fez lodo, cuspiu e fez lodo e foi lá? Lembra disso? Se fosse eu e você, a gente ia usar isso? Não, peraí, vamos no oculista, vamos fazer todo um procedimento, tem que ser lavado primeiro e tal, que não pode, senão vai ter germes. A metodologia do Senhor. O Senhor foi lá, fez um lodozinho, colocou e acabou. Está vendo? O cego não estava vendo, o cego não estava vendo mesmo, estava tudo bem. Né? Com relação às coisas do Senhor, irmãos, quando o Senhor mandar, seja cego, vá e colhe os resultados. Amém. Você sai cego e volta vendo. Você crê nisso? Amém. Pratique a palavra. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Dentro do que João falou de Filipenses 2, né? Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso aqui, irmãos, aos olhos humanos, é impossível. Impossível acontecer, porque grupo de pessoas pensar a mesma coisa, ser unido de alma. Não vou nem dar o exemplo de um casal que é só dois, que tem dificuldade, né, de ser um. Agora, como é que Deus, eu costumo ver o seguinte, Deus, ele gosta de desafio. É verdade. Radamés gosta dessa palavra desafio, né, Radamés? Porque Deus, ele chama um grupo de pessoas totalmente diferentes. Irmãos, por incrível que pareça, esse grupo de pessoas está sendo um. Amém. Está pensando a mesma coisa. Amém. Está tendo o mesmo sentimento. Amém. É milagre, né, Davi? Amém. Mas o que faz? Qual é o fator? O que nos faz ser um? Aí, irmãos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Queria postar para a gente ler junto esse versículo. Na projeção mesmo, 1 Coríntios. Vou procurando aqui. Mas está aí, ó. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos de alma, unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Senhor Jesus. Como isso é possível? Irmãos, quer falar a mesma coisa? Aqui, irmãos, falar a mesma coisa é quando estamos todos alinhados na mesma palavra. Amém. Nós tivemos, né, João, vários congressos de mulheres na micro-região. Amém. Teve o congresso lá em Macau, teve uma palavra. Foi lá em Baraúna, a mesma palavra. Eu estava ouvindo, Nova Cruz, a mesma palavra. Eu estava ouvindo a mensagem ontem de João Pessoa, a mesma palavra. Eu cheguei para Gilberlândia e falei, bem contente, irmão, a gente está conseguindo, está dando certo. Estamos falando a mesma coisa. A mesma coisa. Aí vou pedir licença para brincar com as irmãs. Você imagina as irmãs falando a mesma coisa. Amém, minhas amadas. Então, irmãos. Milagre. Louvado seja o Senhor. Todas as irmãs estão entendendo a mensagem do Senhor. Amém. E isso, irmãos, é glória para a igreja. Verdade. Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Amém. E a tola destrói. Muitas vezes, famílias são destruídas por causa disso. Às vezes o varão está lá,
desfrutando, louco pelas reuniões, querendo sair para a pregação do evangelho, e as esposas travando. Mas o Senhor, sabiamente, e aí eu quero registrar, usou o nosso amado irmão Pedro para introduzir, incluir as irmãs nos serviços. Amém. E também, não só incluir, dizendo assim, vem aqui, venham participar, não. Venham também serem protagonistas dessa obra. Porque todos somos importantes. A Bíblia, ela não separa pessoas. Ela sempre se refere ao homem, mas é o homem criado. Tá? Então, as irmãs, vocês são muito importantes. Que tal os varões dizer isso agora para as irmãs? Os varões dizer para as irmãs: vocês, irmãs, vocês são muito importantes na obra do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Irmãos, essa palavra, né, que eu estava ponderando, né, esses dias, que isso só é possível falar a mesma coisa, ter a mesma disposição mental, irmãos, é só por meio da palavra. Só. Como nós temos, irmãos, que valorizar essa palavra que nós temos recebido na igreja. Aí, irmão, a gente vai entender um pouco por que o item mais atacado na igreja é a palavra. Verdade. Por que o item mais atacado na igreja é a palavra? Porque se você tira a palavra, você perde a direção. Você perde o foco. Aí a gente estava aqui hoje nessa reunião, cada um querendo falar do seu jeito, né, João? Vamos falar disso. Aí os irmãos estavam aí embaixo. Eu acho que os irmãos não era para estar falando disso. Para estar falando dessa outra coisa. Verdade. Irmãos, é exército dividido. A gente viu em Efésios capítulo, em Gálatas, né? Gálatas capítulo 5, que ali tem 2 tipos de andar. Capítulo 5, versículo 16. Fala, andai no Espírito, né? Vamos postar aí para ali, Efésios 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse andar aí em grego é peripatel. É um andar no seu dia a dia. Você desfruta, na sua casa, no seu dia a dia, é o seu andar individual. Mas tem outro tipo de andar que está no versículo, acho que 25. Posta aí. Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, andemos já é outra palavra grega. É stoikel. Aí, irmãos, esse segundo tipo de andar já não é um andar individual. É um andar coletivo. É um andar em marcha. A igreja na mesma marcha. Mesmo ritmo. Em sintonia. Sim. Irmão, sabe o que é que o inimigo teme? O inimigo não teme cristão individual. O inimigo teme um corpo coletivo. Sim. A igreja andando em unidade. Andando na mesma marcha. No mesmo ritmo. Na mesma cadência. Sim. Na mesma frequência. Sim. Irmãos, o inimigo teme isso. Sim. Graças a Deus, irmãos, nós estamos diante de um exército. Amém. Aqui é o exército de Deus. Amém. Aqui não tem membros individuais. Sim. Aqui nós somos um corpo coletivo. Sim. E eu queria, irmãos, encorajar, não saia desse ambiente do corpo coletivo. Se você sai, eu quero viver a vida da igreja do meu jeito. É presa fácil. Quem consegue ver a vida da igreja? Eu já vi vários irmãos falar o seguinte: irmão, eu vou reunir em casa, vou escutar em casa, eu estou lendo a Bíblia em casa. Irmão, não aguenta. Nós precisamos do corpo. O corpo é uma proteção para nós. Sim. Sabe por que o corpo é uma proteção? Porque quando o inimigo, você está edificado no corpo, quando o inimigo ataca, ele não está atacando você. Ele está atacando um corpo. Sim. Ele não está atacando um membro individual. Irmãos, e se ele tentar atacar o corpo, irmão, não tem chance. Porque nós estamos sendo edificados. Amém. Já teve um exemplo, bem esse exemplo já... Os que estão na vida da igreja há mais tempo já ouviram. Você pega um palito aqui de fósforo, quebra. Quebrou. Se der a caixa completa, 40 palitos, né? A caixa de fósforo, 40. Hoje os adolescentes sabem o que é isso, não, né, Radamés? 40 palitos. Você pega um palitinho ali, você quebra. Se você pegar os 40 de uma vez, você já não consegue.
Irmão, nós precisamos estar assim, unidos, sim, andando na mesma marcha. Amém. Se o inimigo tentar mexer conosco, ele não vai conseguir. Por isso, irmão, nós precisamos viver a vida da igreja de forma coletiva. Sim. Queria encorajar você, irmão. Todas as atividades da igreja participe. Sim. Casa de adolescente, estou dentro. Participa. TCI, amém, quero participar também. Amém. Que mais? Vida da igreja em ressurreição. Amém. Missão família. Amém. Homens de oração. Amém. Mulheres conectadas. Aí vai, né? Aí, irmãos, olha só. Se possível, não perca nenhuma reunião da igreja. Sim. A salvo questão de trabalho e tudo, mas vamos supor, amanhã tem reunião aqui, se os irmãos convocar, venha para a reunião. Terça tem reunião, venha onde tiver, irmãos. Reunião de sábado, esteja aqui para desfrutar junto com os irmãos. Domingo, esteja aqui. Amém. Irmãos, esse viver coletivo vai nos guardar até a volta do Senhor. Amém. E por que nós precisamos de estar junto dos irmãos? Não é porque você é forte, é porque nós somos fracos. Sim. Nós somos tão fracos, irmão, que se a gente se separar do rebanho, a gente vai embora. Mas graças ao Senhor, irmãos, pela vida coletiva. Amém. Eu vou ler aqui um versículo, vou passar para João para ele concluir aqui. Gálatas, capítulo 6. Sim. Aí eu vou passar aqui para João. Gálatas, capítulo 6. Vou ver aqui. Versículo 1 e 2. Irmãos, acharam aí? Gálatas 6, 1 e 2? Amém. Pode já projetar aí, vai lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros, sim, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém. Irmãos, o Senhor realmente está nos levando, né, a cuidar um dos outros. Por isso que o Senhor tem dado tantas ferramentas para nós. É missão família, rede de cuidado. Aí, irmãos, fala em levar as cargas um dos outros. Você diz, rapaz, eu já tenho tanta carga, ainda me preocupar com a carga dos outros. Irmão, mas quando você cuida dos outros, as suas cargas vão ser aliviadas. Sim, amém. Não é, João? Amém, aleluia. E quando o Gilberlânio falou aqui de não perca as reuniões, não são só as reuniões formais, também são as informais. Aquelas reuniões em que são promovidas para que tenha-se um ajuntamento, tenha-se um lazer, festa do amor, tudo isso, irmão. Dia 21, aleluia! Festa do amor, dia 21, festa do amor, dia 21, festa do amor. É em Mossoró, viu? É em Mossoró. Se você quiser vir, os irmãos acho que abrem aqui para você também. O ingresso é 1 quilo de carne. Mas veja só. Brincadeira. Veja, irmãos, que a igreja, ela não é apenas na esfera celestial. Nós temos a parte humana e nós precisamos cuidar disso também. Amém. E essa parte humana, mesclada com a espiritual, ela fica melhor ainda. Comer um churrasco junto com os irmãos é diferente de comer um churrasco com o incrédulo. É ou não é? Sim. E muitas vezes nós comemos com o incrédulo. Alguém que não creu ainda, que é da família, que é um amigo, cara, vamos comer um churrasco lá em casa, e você vai. Mas está com os irmãos, além de estar ali se deliciando, você também pode estar desfrutando do Senhor. Falando, cantando, desfrutando do Senhor. E nós fomos convidados semana passada para um encontro dos cooperadores lá em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma mini instância, na verdade, um lugar assim muito especial e é pertencente à igreja de São Paulo, fica na cidade de Itu. E lá nós tivemos uma comunhão muito especial com o nosso irmão Pedro. Muitas coisas aconteceram ali, muitas comunhões, várias situações em que nós podemos extrair mais ainda da vida de Deus ali entre os irmãos. Um ambiente que foi preparado para que nós tivéssemos também um lazer. O irmão Pedro até fala isso nas mensagens dele, falando sobre o jogo do século, né? Era um jogo lá em que a Ami ia jogar e tal, e depois virou um jogo entre o irmão Billy de São Paulo e o irmão Chico Zé, aqui da nossa região.
e o Ami prometeu que ia ensinar os irmãos a pescar, e outros irmãos se comprometeram a levar os irmãos para uma trilha que tinha lá. Ou seja, nós tivemos várias oportunidades de estar juntos, tendo comunhão, e irmãos, e nas dificuldades até os gritos de guerra saíram. Aí eu queria compartilhar com os irmãos uns versos que o nosso amado irmão Segundo, ele fez para nós. Eu compartilhei hoje pela manhã em Açu e queria compartilhar com os irmãos aqui. Baseado na nossa comunhão. Eu passei para ele o que a gente estava vivendo lá, e ele fez um cordel de tudo aquilo que a gente estava vivendo. Aí eu queria compartilhar com os irmãos, porque retrata o que nós passamos e retrata também qual é a principal intenção do Senhor. No meio de tudo aquilo, qual era a principal intenção do Senhor. Então, eu vou falar aqui, os irmãos prestem bem atenção, né? Comunhão fala assim: Cesareia de Filipe, um lugar especial, cooperadores unidos, todos por um ideal. Na palavra emergindo, de Deus o plano cumprindo, que visão celestial. Marcado o jogo do século, Billy versus Chico Zé, todos uniformizados da cabeça até o pé, calção, camisa e chuteira, para animar a brincadeira, receberam até boné. Antes da bola rolar, eles dois se provocaram, mas quando a bola rolou, ambos nos decepcionaram. Chico não apareceu, o Billy não convenceu, não cumpriram o que falaram. Mas apareceu um nome que jamais se ouviu falar. De bola o homem tem fome, sede de gol para marcar, pois com a bola no pé, nem é Billy nem Chico Zé, mas o meu craque é o Vilmar. Vilmar é o pai de Billy, que tem 60 anos e jogou mais do que Billy. Na pescaria do Ami, peixe não apareceu. Na trilha, muito sofrida, a turma sobreviveu. Grito de guerra soou, dizendo: nunca mais vou, chame outro, mas não eu. Como laser a palavra ganhou nosso coração. Obrigado ao irmão Pedro por nos falar da imersão, pois quem na palavra emerge, mesmo que acerte ou erre, não tem cor nem opinião. Somos todos um só time, não temos competição. Trazer o Senhor de volta, essa é a nossa missão. Todos somos do Senhor, esse time é vencedor, nosso time é Sião. O Pai anela, o Filho fala, o Espírito age e assim trabalha. De Deus o plano não se atrapalha. A igreja unida, comprometida, gera comportores, equipe destemida. A igreja alinhada, juntos em um só fluir, praticando os encargos, vamos juntos construir. Para você não duvidar, basta a palavra aplicar, praticando o TCI. Amém. Jesus é o Senhor. O homem é bom. Amém. Interessante que na trilha, né? A gente escapou da trilha. Escapou. Né? Aí a gente estava lá e de repente desceu aquele grupo de irmãos. Grupo de irmãos. A cena era hilária, irmãos. Aí o grito de guerra deles era assim: eu fiz a trilha, sou vencedor, mas nunca mais eu vou. Aí daí que saiu o verso, né? Saiu o verso aqui do meu segundo, mas nunca mais eu vou. Mas só queria dar o último encorajamento que nós passamos lá em Açu também hoje. Eu queria lançar o mesmo desafio aqui, Radamés. Nós falamos, se a gente ficou atento a essa mensagem de hoje, o foco foi pregar o evangelho, né? Foi focar nas pessoas. Então a gente queria lançar o mesmo desafio que a gente lançou hoje lá em Açu. O seguinte: para as reuniões desse final de semana, cada um de nós trazer pelo menos um convidado para a reunião. Amém. Topa o desafio? De novo. Vamos lá de novo. Para as reuniões do final de semana, cada um de nós trazer pelo menos um convidado para a reunião. Amém. É possível ou não é possível? Amém. Irmãos, é o braço. Aí vamos, irmãos, fazer isso. Eu sempre encorajo o seguinte: ao convidar pessoas, pode convidar à vontade. A gente falou não é? Mas quanto você vai convidar a próxima semana? Pode convidar em uns 50. Não tem importância não. Porque se você tem que ter muita fé, você vai convidar um e ele ir o primeiro, e você vai convidar, vem? Não, já convidei, não. Convide à vontade. Sempre que você tiver a oportunidade, convide. E vamos lançar esse desafio, vamos orar também, que isso é uma luta, né, irmãos? Amém.
Você convida uma pessoa, irmão, eu ia, mas na hora aconteceu isso, e realmente às vezes acontece que o inimigo não quer que as pessoas estejam aqui, né? Então vamos orar e vamos lançar esse desafio. Eu acredito que a reunião do final de semana da micro-região, irmão, vai ter muitos convidados. Amém. Amém? Amém. Podemos concluir com a oração e logo Amém. depois ter os avisos aqui? Amém. Vamos ficar de pé? Amém. Amém? O nosso desejo é que verdadeiramente o Senhor tenha falado com cada um aqui essa noite. Amém? Senhor Jesus, Amém. Senhor, nós louvamos a Ti. Sim. Te agradecemos pelo Teu falar. Amém. Pela direção que temos recebido. Amém. Senhor Jesus, Amém. sabemos que o Pai anela. Sim. Ó Senhor, que o Filho fala. Amém. Que o Espírito age. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E assim cada um de nós trabalha. Sim. Como o braço do Senhor. Amém. Aqui nessa região. Sim. Cada uma das localidades aqui. Sim. Senhor, seja encorajado. Amém. A cumprir o teu propósito, Amém. a sair às ruas, Amém. a resgatar pessoas, Amém. trazendo-os da morte para a vida, Sim. porque nós somos pescadores de homens. Sim. Senhor Jesus, Amém. essa comissão nos foi dada. Amém. Senhor, nós dizemos sim, amém. Amém. Senhor, nós dizemos sim, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que o Senhor possa abençoar Sim. cada um dos irmãos, Sim. suas casas, Amém. suas famílias. Amém. Senhor Jesus, Amém. seus negócios, Sim. seus empregos. Amém. Ó, tudo esteja em tuas mãos, Sim. debaixo do teu poderio. Amém. Senhor, nós confiamos em ti, Sim. confiamos no teu nome. Sim. Oramos em teu nome. Amém. Já te agradecendo. Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos vão... Amém. Os irmãos ainda vão dar os avisos aqui, eu acredito que vai falar isso, mas eu só aproveitar para reforçar que agora no mês de junho, né? O irmão Pedro está vindo para a região e vai ter a comunhão em Fortaleza no dia 6 e 7 e 8 em Natal. Sim. Nós queremos encorajar, irmãos, todos nós estamos presentes nessa comunhão, principalmente Amém. comunhão de Natal, que é 2 dias. Sim. É um momento a gente estar junto, né? Aproveitar. A maioria de nós não consegue ir para Sumaré, né? Mas agora o irmão vai estar aqui, vamos ter a oportunidade de estar junto, Amém. acompanhando de perto essa palavra, Amém. né? Então vamos estar juntos nessa comunhão. Amém.